Olá pessoal, mais um vídeo, agora a seção 3.3 do nosso livro texto, e a gente vai tentar nessa seção buscar a derivada das principais funções trigonométricas, ok? Seno, cosseno, tangente, secante, cotangente, cossecante de um arco X, ok? Eu diria que fazer exercícios dessa seção acaba gerando para vocês uma oportunidade de relembrar e de aprender muita trigonometria, ok? Para a gente começar, eu vou definir para vocês aqui a função f como sendo seno de x, ok? Se vocês procurarem no Google, qual a derivada da função seno, né? Ele vai dizer para vocês que é cosseno. Então, na verdade, a derivada da função seno de x com relação a x é o cosseno x. Então, a derivada é o cosseno de x. Isso é verdade, tá? O que eu gostaria de fazer é justificar para vocês por que a derivada da função seno é o cosseno, ok? E para fazer isso, a gente tem que trabalhar um pouquinho, tá? Então, vamos lá. Eu gostaria de calcular a derivada da função seno, tá? Então, quanto que é a derivada da função f aí, né? Num ponto x. É o limite, quando h tende a zero, né? De f de x mais h, menos f de x, dividido por h. Então, vamos lá. Esse é o limite, quando h tende a zero. Quanto que é f de x mais h? É o seno de x mais h, menos seno de x, que é f de x, né? Dividido por h. Substituir, né? Substituir esse quociente. Vamos lá. Substituir esse quociente aqui por h igual a zero não traz resultado nenhum pra gente. Na verdade, você vai ter 0 sobre 0, né? Obviamente. Então, o que a gente vai fazer é utilizar aí a propriedade da função seno, né? Ou seja, a gente sabe quanto é o seno de x mais h. Vamos escrever aqui. É o seno x, cosseno h, mais seno h, cosseno x, menos seno x, tudo isso dividido por h, ok? E agora eu vou reescrever isso de um outro jeito, ok? Que é esse daqui. A primeira coisa que a gente vai observar aqui é que eu posso agrupar, né? Aqui tem seno x e aqui também tem seno x. Então, a gente pode colocar o seno x em evidência. O que sobra? Cosseno de h, menos 1, né? E aqui eu já vou colocar o h, tá? Ou seja, esse h que está aqui eu já estou trazendo ele para cá. Claro que eu vou ter que colocar o h também como denominador da parte restante. E a parte restante é cosseno x, seno h, dividido por h. Ok? De alguma forma, para calcular a derivada da função seno, eu preciso entender esse limite aqui. Tá? Observe o seguinte, seno de x é um número, porque o x aqui está fixo, né? Então, eu peguei um x que eu estou querendo calcular, eu peguei um x no domínio da função seno e eu estou querendo calcular a derivada nesse ponto, né? Quem está variando aqui é o h, ok? Então, aqui, seno de x é uma constante. Então, isso não me incomoda muito, não. E aqui, a mesma coisa. Cosseno de x também é uma constante, tá? O que eu vou precisar entender aqui são esses dois caras aqui, ó. Quando h vai para zero, o que acontece com o cosseno de h menos 1 sobre h, né? Obviamente que você tem aí um 0 sobre 0, né? A gente não consegue concluir com propriedade do limite do quociente, por exemplo. E aqui eu tenho seno de h sobre h. O que acontece quando h vai para zero, tá? Então, eu tenho duas perguntas aí para serem resolvidas, para serem respondidas, né? Uma delas é o que acontece com seno de h sobre h. Se vocês lembrarem da conversa lá no início do capítulo de limites, eu falei para vocês que esse limite, na verdade, é 1, tá? Claro que eu quero aqui justificar por que é 1, ok? E a gente usou isso, né? Mas agora é a oportunidade que eu tenho de dar uma justificativa para vocês, tá? Por que esse limite é 1, tá? E esse limite aqui
a gente vai buscar ele também, usando exatamente essa informação. O que eu quero deixar claro para vocês aqui, ou registrado, é que esse limite é um limite muito importante, tá? E eu vou fazer a conta para justificar, né, que isso aqui realmente é uma identidade, ou seja, o limite quando H tende a 0 de seno de H sobre H, isso dá 1, tá? Para fazer isso, vamos pegar uma nova folha aqui, uma nova página, tá? Então, eu vou colocar aqui qual que é o meu objetivo nesse primeiro momento, né? Eu gostaria de calcular esse limite. Uma primeira coisa que eu já observo para vocês é o seguinte: eu posso escrever esse quociente da seguinte forma, ok? Por que eu fiz isso? Porque no final das contas, isso daqui nada mais é do que a derivada da função que para cada x associa seno de x, né, no ponto 0. Porque o que eu estou fazendo? O limite quando x tende a 0, ou seja, o x é um vizinho do zero, calculo o seno de x, subtrai o seno do zero e divido por x menos 0. Ok? Então, isso é uma observação bem importante. Antes de seguir, eu já vou fazer uma observação com relação ao outro limite, que era cosseno x menos 1 sobre x. Tá? Lá naquele limite eu estava trabalhando com h, ok? Eu trouxe para cá como x, não tem problema nenhum, tá? Trabalhar com h, x ou w, o que você queira, ok? Observa que esse limite eu posso reescrever desse jeito. Cosseno x menos cosseno 0 dividido por x menos 0, ok? Simplesmente para dizer que esse limite nada mais é do que a derivada da função que para cada x associa cosseno x no ponto 0, ok? Porque eu estou pegando um x perto de 0 e fazendo cosseno dele menos cosseno 0, ou seja, qual a variação da função cosseno quando eu saio do 0 e vou para o x, né? E divido pelo x menos 0. Então, esse quociente é uma variação média no intervalo com extremo 0x, ok? E esse limite daria exatamente a taxa de variação da função cosseno no ponto 0, ok? Ou seja, é a derivada da função cosseno no ponto 0. De acordo? O que eu vou fazer? Eu vou tentar calcular esse limite e depois usar ele para buscar esse limite aqui, ok? Então, vamos lá. O que eu quero aqui é calcular esse limite aqui. Ou tentar apresentar um argumento para vocês para dizer quanto é esse cara aqui, ok? Por mais que eu já disse para vocês que isso é 1, eu gostaria de justificar por que é 1, ok? A primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou pegar uma função f grande, vou definir como sendo exatamente seno de x sobre x, tá? Por que eu estou fazendo isso? Essa função f grande, ela tem alguma simetria que a gente vai perceber agora qual é. Então, quanto que seria f do oposto do x? É o seno do oposto do x dividido pelo oposto do x. Agora, seno do oposto do x é o oposto do seno de x, né? Porque a função seno é ímpar. Aqui, então, tem o oposto do x também. Esse menos com esse menos aqui cancela, sobra seno de x sobre x. Ou seja, isso é f de x. Então, qual a conclusão que eu cheguei? Então, isso aqui implica que a função f é par, né? Isso vai ser uma informação bem importante para a gente, tá? O que eu estou querendo fazer? Eu estou querendo calcular esse limite aqui, né? Ou seja, eu vou pegar um arco próximo de 0 e vou tentar justificar para vocês que esse número está próximo de alguma coisa. Se alguma coisa aqui, a gente já sabe lá do capítulo anterior que esse número é 1, tá? Mas eu quero justificar isso para vocês, ok? Então, para fazer isso, só um comentário, tá? Tem um apelo geométrico aqui bem importante. Eu vou desenhar aqui o círculo trigonométrico. Sempre fazer desenhos não é trivial nessa ferramenta aqui e com esse equipamento, tá? Vou pegar aqui, ó, o primeiro quadrante é o que me interessa, ok? Para completar aqui a gente completa, mas vai lá. Círculo trigonométrico, né? É uma circunferência de raio 1, ok? Então aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 1, ok? O que eu vou fazer agora? Então, eu vou pegar uma canetinha com outra cor.
eu vou pegar um x perto de zero, ok? Então, vou pegar um x próximo de zero, só que eu vou pegar um x positivo a priori. Depois a gente vai ver o que vai acontecer com um x perto de zero negativo, tá? Então, suponha que eu estou escolhendo um x real positivo, mas que esteja próximo de zero, de acordo? Esse cara vai funcionar para mim aqui como sendo um arco, então eu vou desenhar ele. Eu vou sair daqui e vou andar no sentido positivo, né? Quando a gente está no movimento circular, o sentido positivo é o anti-horário, até que eu percorra aqui x radianos, ok? Vamos colocar esse x aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar ele aqui, ó. Tá? Então, esse cara aqui é o x, eu vou usar outras cores aí, tá? Vamos lá. Onde que está o seno de x aqui? Então, vou fazer isso aqui, tá? Esse arco em vermelho aí mede x radianos, obviamente aqui que tem um ângulo, certo? Que está relacionado com ele, com medida em graus, ok? E eu vou colocar aqui esse segmento aqui, ó, perpendicular, né? Essa medida em verde mede quanto? Se você pegar o seno de x, então aqui tá o x, né? Então aqui eu tenho o ângulo que é exatamente equivalente ao x radianos, né? Então, onde que está quanto é o seno de x? É exatamente o cateto oposto dividido pela hipotenusa, só que nesse caso a hipotenusa é 1. Então, essa medida em verde aqui é exatamente o seno de x. Uma coisa que a gente já observa é que como o x é positivo e perto de zero, então o seno de x também é positivo, ok? Isso é uma coisa importante que eu vou usar depois, tá? E vamos pegar uma outra canetinha aqui, pode ser essa daqui, amarela, e vamos colocar aqui a tangente. Vou levantar uma perpendicular aqui, né? E vai até onde? Até onde ela encontra aqui, o prolongamento desse segmento verde aqui, né? Ok? Essa medida aqui, ó, ok? Vamos colocar de outra cor essa medida aí. Essa medida aqui em azul, então, é a tangente desse mesmo x. Tá? Então, eu estou apresentando para vocês aí 3 números, seno x, x e tangente x. Tá? Para um x, lembrando sempre, x positivo e pequenininho. Vamos tentar ordenar eles. Quem é o menor dos 3? Visualmente, a gente observa que o seno de x é menor que o x, né? E esse é menor que a tangente de x. Obviamente que o seno de x a gente já viu é positivo. De acordo? Bom, então eu tenho 3 números, né? Quem são eles? Seno x, x e tangente x, todos positivos. Se você pegar o inverso multiplicativo, ou seja, 1 sobre seno x, 1 sobre x, observe que a tangente é o seno x sobre o cosseno de x. Então, o inverso multiplicativo é cosseno x sobre seno de x, né? O que acontece, então, por exemplo, 2 é menor que 3. Se você pegar um meio e um terço, quem é... Qual a desigualdade aí que é válida? Essa daqui, né? Ok? Então, o que acontece aqui com a desigualdade? Ela troca, né? Ok? Então, já que o seno de x é menor que x, que é menor que tangente de x, então 1 sobre seno de x é maior que 1 sobre x, que é maior que cosseno de x sobre seno de x. Ok? Agora, o que eu vou fazer é isso aqui. Eu vou multiplicar esses 3 termos por quem? Por seno de x, que é positivo. Então, se você multiplicar os 3 termos por seno de x, aqui você vai ter 1, né? Vamos colocar aqui mais para cima um pouquinho. Aqui você vai ter 1 maior que seno de x sobre x, ou seja, apareceu aí seno de x sobre x, né? Maior que cosseno de x. E isso está dizendo para a gente o seguinte, que essa função aqui, ela fica limitada por cima por 1 e por baixo por cosseno de x. Isso na vizinhança do zero positivo, né? A parte legal aí é que esse cara aqui, ele vai para 1 quando x tende a zero, concorda? Quando x tende a zero, cosseno de x, né? A função cosseno é contínua, né? Ele vai para 1. Então, aqui, como eu estou pegando um x positivo, é x indo para zero pela direita, né? Então, o cosseno de x vai para 1. Agora, observa, o seno de x sobre x, ele está limitado por cima por 1 e por baixo por alguma coisa que vai para 1. Teorema do confronto.
me garante, então, que esse cara aqui também vai para 1. Ok? Isso é uma coisa bem importante, um limite bem importante, né? Isso está dizendo para a gente que a derivada da função seno no ponto zero é 1. Perfeito? Então, já matamos esse limite aqui, ok? A gente depois vai voltar lá para ver como que é a derivada da função seno, ok? Usando essa informação, claro. Né? Agora, outro limite que apareceu ali era a derivada da função cosseno, né? No ponto zero, perdão. Que é o limite, pega um vizinho do zero, né? E faço o cosseno do vizinho, ou seja, cosseno do x menos cosseno de zero, que é 1, e divido por x. Para calcular esse limite, a gente faz exatamente isso aqui. Multiplica em cima e embaixo por cosseno de x, por cosseno de x mais 1. Ou seja, eu estou multiplicando por 1, né? Por quê? Porque quando o x está perto de 0, o cosseno de x está perto de 1. Então, esse denominador aqui está perto de 2. Então, está tudo certo. Ok? Agora, o numerador, né? Cosseno x menos 1 vezes cosseno x mais 1, né? Na verdade, é a diferença de 2 quadrados, né? Exatamente, cosseno ao quadrado de x menos 1 ao quadrado. E aqui embaixo eu tenho x, cosseno x, que multiplica, x vezes cosseno x mais 1. Agora, lembra o seguinte, que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é sempre 1, né? Ou seja, o seno ao quadrado de um arco mais o cosseno ao quadrado do mesmo arco é sempre 1, para todo o arco. Então, o cosseno ao quadrado de x menos 1 vai ser o menos seno ao quadrado de x. Então, aqui, isso aqui é o limite, quando o x tende a 0, né? Numerador aqui, eu vou usar isso aqui. Então, menos seno ao quadrado de x. E aqui embaixo, o que eu tenho? X que multiplica cosseno de x mais 1. É a parte bonitinha da matemática, né? Ou seja, a gente aprende a lidar com continhas, né? Então, aqui você tem menos seno de x vezes seno de x, porque eu estou falando que é menos seno ao quadrado, ok? Então, esse x aqui, eu vou trazer para cá, beleza? E aqui, eu só vou ajustar a conta de uma forma que eu consiga entender bem ela. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu quero calcular o limite quando x tende a 0, né? Dessa função aqui. Essa função nada mais é do que essa, tá? É só um outro jeito que a gente encontrou para escrever, né? Agora a vantagem é a seguinte: o que acontece com seno x sobre x quando x vai para 0? Isso vai para 1, né? Acabamos de ver, ok? O que acontece com seno de x quando x vai para 0? Isso vai para seno de 0, que é 0. E o que acontece com esse cara aqui? Vai para 2. Então, como todos os limites existem aí, é simplesmente fazer a continha, né? Então, eu tenho aqui menos o numerador, eu tenho menos, o seno de x sobre x está indo para 1, o seno de x está indo para 0, e aqui eu tenho 2, ou seja, 0. Conclusão. Qual a conclusão até agora, né? Bom, limite, quando x tende a 0, cosseno de x menos 1 sobre x é 0, ou seja, a função cosseno, ela tem derivada nula, ou seja, ela tem tangente horizontal no ponto 0, 1, né? E o limite, quando x tende a 0, de seno de x sobre x é 1. Pega lá no GeoGebra, se vocês tiverem um tempinho, e bota o gráfico da função cosseno e o gráfico da função seno. E observa que no ponto 0, a seno tem inclinação 1 e a cosseno tem inclinação 0, tá? Esses dois limites a gente vai usar eles bastante, principalmente esse daqui, tá? Nós vamos usar eles bastante ainda. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso voltar na minha conta lá do início. Porque agora, o que eu sei? Vou pegar aqui a borracha e apagar, certo? O que eu sei? Eu sei que esse limite é 1, esse limite é 0. Então, agora eu já sei que esse cara aqui vai para 0 quando h vai para 0. E esse cara aqui vai para 1 quando h vai para 0. Qual a conclusão, então? O limite, quando h tende a 0, dessa expressão toda vai ser o quê? Isso tende para 0 multiplicado por seno de x. Ou seja, isso vai para 0. Mais
Agora, o que eu tenho aqui? Esse cara indo para 1 multiplicado por cosseno de x, ou seja, cosseno de x vezes 1, que é cosseno de x. Então, eu ganhei de graça que a derivada da função seno é exatamente o cosseno. Ok? Ou seja, trabalhamos tudo isso para chegar a essa conclusão. De acordo? Então, já sabemos qual é a derivada da função seno. É o cosseno. Ok? Bom, então vamos lá. A gente derivou a função seno e deu o cosseno. A gente observou que se você pegar um x perto de zero, o seno desse x dividido por x está perto de 1. E a gente observou também que se a gente pegar um x perto de zero, o cosseno desse x menos 1 sobre o próprio x é zero. Por que eu escrevi esses três resultados? Porque agora eu vou querer derivar a função cosseno de x. Quanto que é a derivada da função cosseno? Tá? Vou fazer uma continha rápida aqui, tá? A derivada da função cosseno é o limite, quando h tende a zero, de f de x mais h, então o cosseno de x mais h, ou seja, o vizinho do x, né? Que a gente chama de x mais h, menos o cosseno de x dividido por h. Agora, como a gente fez antes, eu vou ter que abrir esse cara aqui. Perdão, eu vou ter que abrir esse cara aqui. Né? Cosseno de x mais h, quanto é? Cosseno x, cosseno h, menos seno x, seno h. E agora, menos o cosseno x. Tudo isso dividido por h. É só observar aqui quem que eu vou reunir aqui, né? Esse cara tem cosseno e esse cara também tem cosseno. Então, eu vou escrever isso como limite quando h tende a zero. Muito cuidado, né? Eu tenho cosseno de x, que é constante, visto por h. Sobrou o cosseno de h menos 1 sobre h, como antes, né? Menos, agora esse cara aqui, que é seno de x, que é constante, visto por h, seno de h sobre h. Ok? E agora a conta ficou simples, porque a gente já fez o trabalho mais chato, né? Então, observa, esse cara aqui vai para zero, quando o h vai para zero. E esse cara aqui vai para 1, quando h vai para zero. Qual a conclusão? Como o cosseno de x é constante, uma constante multiplicada por alguém que está indo para zero, vai para zero. E sobra menos seno de x, que é constante, multiplicado por alguém que vai para 1. Então, no limite, isso vai para menos seno de x vezes 1, que é menos seno de x. Ok? Então, conclusão. Derivada do seno é o cosseno. Derivada do cosseno é menos cosseno. Ok? Agora, se eu perguntasse para você o seguinte, e a tangente? Quanto é a derivada? Você poderia tentar escrever isso como limite, quando h tende a zero, né? De tangente de x mais h menos tangente de x dividido por h. E trabalhar um bocado aqui. Mas agora, a gente já pode fazer o seguinte. A tangente é o seno de x sobre o cosseno de x, não é? O que eu sei? Eu sei que a derivada do seno é o cosseno. Eu sei que a derivada do cosseno é menos o seno. E eu sei derivar um quociente. Então, mãos à obra. Como que deriva um quociente? Denominador ao quadrado, né? Seção anterior, vídeo anterior, né? Então, denominador ao quadrado, denominador sobe, vezes derivada do numerador, né? Então, derivada de quem? Derivada do seno. Quanto que é a derivada do seno? É o cosseno. Menos, que vem lá da regra do quociente, né? Da derivada do quociente. Agora, o que eu faço? O numerador, que é o seno, vezes a derivada do denominador. Ou seja, quanto que é a derivada de cosseno? É menos seno. Conclusão, o que eu tenho aqui? Bom, aqui eu tenho cosseno ao quadrado de x, menos, só que com esse menos aqui, né? Então aqui eu tenho menos, com esse menos fica mais.
seno ao quadrado de x. Ou seja, cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é sempre 1. Então, 1 sobre cosseno ao quadrado de x, mais conhecido por secante ao quadrado de x, porque secante de x, por definição, né, é 1 sobre cosseno de x. Então, a gente ganhou de graça que a derivada da tangente é secante ao quadrado. Se vocês quiserem fazer a continha, qual que é a derivada da cotangente? É a derivada do cosseno sobre o seno. É só vocês fazerem a continha e vocês vão chegar exatamente em menos cossecante ao quadrado de x. Ok? Super simples a conta. Tá ok? O que falta? A derivada da secante. Bom, mas a secante é 1 sobre o cosseno, né? Eu sei derivar quociente e eu sei derivar cosseno. Então, fazer a conta. Cosseno de x é o denominador, então eleva ao quadrado. Aqui eu tenho cosseno x vezes a derivada do numerador. Quanto que é a derivada de 1? É 0. Menos numerador, que é 1, vezes a derivada do denominador. Ou seja, a derivada do cosseno de x é menos seno de x. Ou seja, o que sobrou aqui é seno de x dividido por cosseno ao quadrado de x, que eu vou escrever desse jeito já. Ok? Seno de x sobre cosseno de x é a tangente de x. E 1 sobre o cosseno é secante de x. Ok? A gente costuma dizer, então, que a derivada da secante é a secante vezes tangente. Ok? Claro, derivada da secante de x com relação a x, ok? Essa é a parte importante. O argumento sempre é x. E continha semelhante, ou seja, quanto que é cossecante? É 1 sobre o seno, né? Se vocês aplicarem a regra do quociente, vocês vão chegar em menos cossecante vezes cotangente. Ok? Resumo da conversa. Derivada com relação a x de seno de x, quanto é? Cosseno de x. Derivada com relação a x do cosseno de x, quanto é? Menos seno x. Derivada com relação a x da tangente de x, secante ao quadrado de x. Derivada com relação a x da cotangente de x é menos cossecante, perdão, menos, estou resumindo aqui, né? Menos cossecante ao quadrado de x. Derivada com relação a x da secante de x, secante de x vezes tangente de x. E derivada com relação a x da cossecante de x é exatamente menos cossecante de x vezes cotangente de x. Foi isso que a gente viu até agora, ou seja, a gente aprendeu a derivar as principais funções trigonométricas. Ok? E só para deixar registrado, tem dois limites bem importantes. Derivada da função seno no ponto zero, né, que é esse limite aqui, é exatamente o cosseno no ponto zero, que é 1. E o outro limite é a derivada da função cosseno no ponto zero. A derivada da função cosseno é menos o seno. No ponto zero vai dar 0. Ok? Então, esse é o resumo do que a gente fez nesse vídeo. Ou seja, isso é um belo suporte para a seção 3.3. Tá? Agora, o que resta é fazer alguns exercícios só para ilustrar. Ok? Um dos exercícios vamos pegar aqui, é o exercício 12, tá? Exercício 12 da seção 3.3. Ele apresenta aqui f de x como sendo cosseno de x dividido por 1 menos seno de x. Ele pede para calcular a derivada. Bom, de novo, derivada do cosseno eu sei, derivada de 1 menos o seno eu sei, e eu sei derivar um quociente. Então, como que deriva um quociente, né? Denominador ao quadrado, o denominador sobe, derivada do numerador, menos
numerador vezes derivada do denominador. Conclusão, 1 menos seno de x ao quadrado. Aqui eu tenho 1 menos seno de x. Quanto é a derivada do cosseno? Menos o seno. Menos cosseno de x. Quanto que é a derivada de 1 menos o seno? A derivada de 1 é 0 e a derivada do seno é o cosseno. Então, ficou aqui menos cosseno de x. Ok? É isso aí. Aqui talvez, se queira simplificar um pouco, não precisa, tá? O foco é de saber derivar, tá? Mas se quiser aqui, você tem perdão, na verdade, aqui é perder um pouco de tempo, tá? Eu não vou fazer a conta. Eu só quero chamar a atenção aqui que esse menos seno com esse menos seno dá seno ao quadrado. E aqui você tem um cosseno ao quadrado. Bom, se quiser fazer a conta, você tem aqui 1 vezes menos seno. Então, é menos seno. Menos seno vezes menos seno dá mais seno ao quadrado, sempre no x, tá? E menos cosseno vezes menos cosseno dá mais cosseno ao quadrado de x. Ok? Só que isso aqui é 1, ok? Só para simplificar. Nesse ponto que a gente está do curso, simplificar é o menos relevante. Beleza? Então tá bom. Um outro exercício, lá do livro texto, é o exercício 22, tá? O exercício 22 é um exercício bacana, que ele te dá essa função aqui, o y com função de x, né? É uma curva, na verdade, o y é sempre na x vezes cosseno de x. E ele dá pra gente também o ponto de coordenada 0, 1, que pertence a essa curva, né? Claro que se você pegar aqui, e elevado a 0 é 1, cosseno de 0 é 1, 1 vezes 1 é 1. Então, esse ponto aqui pertence a essa curva aí, tá ok? E o que o autor pede é para calcular a equação da reta tangente a essa curva nesse ponto, ok? Eu só queria chamar a atenção, vocês podem até fazer o gráfico dessa curva lá no GeoGebra, tá? Mas uma coisa só importante, como que a gente enxerga as coisas, né? Vamos lá. Aqui você tem x, aqui você tem y. Observem que aqui eu tenho cosseno, ok? Cosseno é uma função lá que tem no intervalinho de tamanho 2π, ela faz todo o ciclo dela completo, né? Ok? De menos 1 até 1, ok? Vocês já conhecem isso, tá? Esse ANX aqui, ele funciona como se fosse uma amplitude da função, né? Amplitude da função cosseno, ok? Então, o NX aqui, vamos colocar, o NX tem essa característica aqui, ó. Isso aqui é o y igual a NX, ok? Se a gente pegar o simétrico dele aqui, com relação ao eixo x, perdão, vou apagar aqui. A gente pegar aqui o simétrico com relação ao eixo x, quem seria esse cara? O y igual a menos NX. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, como a minha curva aqui, né, é NX vezes cosseno x e o cosseno está lá sempre oscilando entre menos 1 e 1, esse NX aí ele vai controlar a amplitude. Então, se vocês colocarem no GeoGebra essa curva, vocês vão enxergar um gráfico mais ou menos assim. Ok? A oscilação é por causa do cosseno. E quem está regulando a amplitude é a função NX. Ok? O que o autor fez? Ele deu para a gente aqui um ponto, exatamente esse ponto aqui, ó. Aqui está o 0, né? Aqui está 1. E ele está querendo que a gente calcule aqui o que? A inclinação, sei lá, da reta tangente. Não a inclinação, mas uma equação da reta tangente. Se eu chamar essa reta de R, vamos tentar buscar qual a equação de R, tá? É isso que o exercício pede. Uma primeira coisa que a gente tem que observar é que a reta tem que passar no ponto 0,1. Então, retas que passam no ponto 0,1 tem essa equação. O que eu fiz aqui, né? O que eu estou apresentando aqui? Equação geral de todas as retas que passam no ponto 0,1. Tem uma infinidade. Se você ir movimentando o M, trocando o M, ela só vai
ela só vai mudar a inclinação, mas ela passa sempre no 0, 1, porque quando substituir aqui x por 0, certo? Vai zerar esse lado, o y tem que ser 1. Agora, a parte legal, quem é o m? Né? Essa é a parte bacana. O m é exatamente você pegar a derivada aqui, né? Você vê o y como função de x, deriva, mas deriva e aplica em qual ponto? No ponto onde a abscissa é 0, ok? Então, é derivada no ponto 0. A parte mais suja a gente já fez, né? Ou seja, a gente sabe derivar essa função aí com relação a x. Quanto que é a derivada de a na x cosseno x? É a derivada de a na x vezes cosseno x mais e na x vezes a derivada cosseno x. Ou seja, a derivada de a na x já vimos, é a na x vezes cosseno x mais e na x, a derivada do cosseno é menos cosseno. Então, vamos pegar esse mais aqui e colocar o menos. Ok? Olha que bacana. Então, a gente sabe derivar, a gente sabe buscar as inclinações dessa curva que a gente está trabalhando. Ok? O que eu estou querendo aqui? Simplesmente a derivada no ponto 0. Ok? E na 0 é 1, cosseno de 0 é 1. Ok? Menos E na 0 é 1 e seno de 0 é 0. Então, 1 menos 0, ou seja, 1. Isso está dizendo para a gente que essa curva, nesse ponto aqui, certo? Ela está inclinada 1. Então, conclusão, qual a equação de R? Y menos 1 igual ao M, que é 1, x menos 0. Isso é equivalente a dizer que y é x mais 1. Ok? Então, essa reta aqui azul, aqui no gráfico, é a reta y igual a x mais 1. Tá? Uma bela atividade para vocês, lá no GeoGebra, vamos colocar aqui, dizer para o GeoGebra y igual a exp, tá? Seria exp mesmo, exp de x vezes cosseno de x. Quando você digitar isso lá no GeoGebra e dar um Enter, você vai ver o gráfico aqui em verde, bem bonitinho, né? O meu aqui não está bonitinho. E nem era para ficar, eu não consigo fazer, né? Daí você vai lá e diz para ele o seguinte, ó, plota para mim o ponto P de coordenada 0, 1, exatamente com essa sintaxe. Ele vai marcar esse ponto aqui. E daí você diz, ó, esboça para mim os pontos x, y, onde o y é sempre o x mais 1. Tá? Então, isso aqui fazer em GeoGebra. E verifica se, pelo menos visualmente, o que o exercício pedia foi feito. Ok? É um jeito da gente ver o gabarito, né, do exercício. Perfeito? E para fechar aí o nosso vídeo, ou a nossa aulinha aí, né, eu vou me aproveitar novamente desse limite, certo? Para resolver dois exercícios, tá? Mas eu quero só chamar a atenção de uma coisa. Lembra aqui, ó, quando você faz a leitura desse limite, o x é um cara que está perto de 0, ok? Se o x está perto de 0, esse está perto de 0, e observa que o argumento está perto de 0, né? Porque o argumento é o próprio x. O que esse limite diz para a gente? Que quando x vai para 0, seno de x sobre x vai para 1. Mas a gente tem que ter cuidado sempre com isso, né? Eu estou pegando um arco pequeno e estou calculando o seno do arco e dividindo pelo próprio arco, tá? Sempre tem que ser assim, sempre tem que ter esse cuidado, tá? Por que eu estou falando isso? Se você tivesse aqui, ó, vou pegar aqui seno de, não o x, mas 3x, e vou dividir por x. Então, observa, quando x vai para 0, esse cara vai para 0. Só que aqui você tem 3 vezes ele, mas esse cara também vai para 0. Mas dá para concluir que isso vai para 1? Não, porque aqui você tem o seno do arco dividido pelo mesmo arco, ok? Então, a conclusão que a gente tem aqui é a seguinte, esse limite ainda não consigo concluir, mas eu vou fazer um truquezinho aqui, vocês vão ver que vai ser fácil de concluir. Eu vou multiplicar embaixo e em cima, ou seja, denominador e numerador por 3. Por que eu fiz isso? Porque agora eu estou igualando o arco, né? Quando x vai para 0, 3 vezes x vai para 0. Então, esse cara vai para 0. Esse cara é o mesmo cara que está no denominador. Então, o que a gente conclui? A gente conclui que esse quociente aqui vai
para 1, porque o que eu tenho aqui? Eu tenho seno de um arco dividido pelo mesmo arco e esse arco está indo para 0, ok? Então, a conclusão aqui é que esse limite é exatamente 3 vezes 1, ou seja, 3. Faça o gráfico dessa função aqui lá no GeoGebra e observe que perto do 0, a função passa lá pertinho do 3. Ok? E para fechar, vamos pegar aqui seno de 3x e dividir por seno de 2x. Ou seja, eu estou pegando a função seno com uma frequência 3, dividindo pela função seno com a frequência 2. Ok? Será que esse limite é fácil de calcular? A resposta é sim, desde que você conheça esse cara aqui. Tá? E para fazer isso, o que a gente vai fazer? A gente simplesmente vai dividir por 2x e multiplicar por 2x o denominador. Certo? Deixa eu fazer diferente aqui, tá? Bom, a primeira coisa que tem que observar, na verdade, é o seguinte. Quando o x vai para 0, tanto o numerador quanto o denominador vão para 0. Então, por isso que eu não posso concluir, né? Se o numerador fosse para 0 e o denominador fosse para 5, então isso daria 0 sobre 5, estaria tudo perfeito, tá? Mas o que a gente vai fazer aqui é... Ó, pegar esse cara aqui, tá? Colocar aqui o limite, quando x tende a 0, mais um truquezinho, né? Uma manipulação algébrica, vou colocar o seno de 3x aqui e o seno de 2x aqui. Eu tenho o quociente, tá? Só que agora eu vou dividir por 3x e vou multiplicar por 3x, ou seja, eu não estou fazendo nada, né? 3x dividido por 3x é 1, porque o x não é 0. O x está indo para 0. E aqui vou multiplicar e dividir por 2x. Ok? E agora a gente vai fazer as análises aqui. Tá? Primeira coisa, esse x com esse x aqui cancela, porque x sobre x dá 1. Ok? Aqui eu tenho 3 meios, vamos já colocar o 3 meios aqui. O que acontece com seno de 2x dividido por 2x quando x vai para 0? Vai para 1. Mesma discussão do exemplo anterior. Tá? E a mesma coisa acontece aqui, isso também vai para 1. Conclusão, esse limite é 3 meios, né? Porque isso aqui, na verdade, é 3 meios, só que em cima tem 1 e embaixo tem 1 também. São os limites. Então, isso é 3 meios. Ok? O fato é que tem vários exercícios que usam esse limite aqui. Ok? E agora, fazendo essas continhas aqui, eu acho que eu lembrei de uma coisinha. Eu vou voltar só um pouquinho. A gente vai voltar lá quando alguém pode ter reclamado aqui de uma conta que eu fiz. Vamos lá. Voltar. Quando eu calculei esse limite aqui, eu usei aqui embaixo o teorema do confronto, né? E alguém poderia ter reclamado, tá? Reclamado do quê? Eu limitei seno de x sobre x por 1 por cima e por cosseno de x por baixo. Só que desde o início eu estou usando o fato que o x é positivo e perde 0. Então, na verdade, observa aqui, ó, né? Observa aqui, ó. Cosseno de x, quando x tende a 0 pela direita, vai para 1, né? Então, o correto era eu colocar aqui pela direita, né? Porque toda essa análise aqui foi feito para x perde 0, x positivo, ou seja, pela direita do 0. Ok? Mas, e pela esquerda, como que funcionaria? Agora o que a gente faz é simplesmente observar que essa função aqui, lembrem da função f de x aqui, né? Seno x sobre x, ela era uma função par, né? Então, se pela direita seno x sobre x tende para 1, o que acontece pela esquerda? Ela é simétrica, né? Já que a função é par. Ela é simétrica com relação... na verdade, existe uma simetria do gráfico com relação ao eixo y, né? Então, se pela direita, certo? Seno de x sobre x tende para 1, o que aconteceria pela esquerda? Também tende para 1, tá? É só um comentário aí, mas é um comentário importante. Ok? Enfim, próximo vídeo a gente vai falar da derivada de uma composição de funções, tá? Ou seja, é um resultado, eu diria que é um dos principais resultados do cálculo diferencial, ok? A gente vai aprender a fazer isso, tá? Até o próximo vídeo, então.